Fala galera, esse é o podcast do Caterva, eu sou o Zeca. Eu sou o Dudu. E se você gosta de pesca, fica ligado nesse canal. Começando o primeiro podcast do Caterva, e o tema de hoje é por que a gente está gravando esse podcast. Essa louca ideia, né? Exatamente. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Alexandre, mas a galera me chama de Zeca. E meu usuário no Caterva é o 001. E para quem não conhece, o Caterva é um fórum de pesca que está no ar desde o dia 9 de setembro de 2004. Chamei o Dudu. O Dudu entrou no Caterva hoje. É o calouro do Caterva. Mas o Dudu já vem pescando comigo aí já faz um tempo e a gente estava querendo fazer alguma coisa sobre pesca. A possibilidade era gravar vídeo, e aí eu falei, não, já fiz vídeo lá atrás, em 2005, e dá um trabalho dos infernos, e a gente gosta de pescar, então toda vez que a gente vai pescar, a gente fala assim, não, hoje a gente vai gravar. Grava bosta nenhuma. A gente vai pescar. Nem pega a câmera. Leva drone e tal. Você acha que o drone se levanta do barco? Dificilmente. Acho que umas 2 vezes até hoje. Se tiver pegando peixe, então esquece. Nossa Senhora. Não vai pescar. Não vai gravar. E aí falei, cara, vamos gravar um podcast que é áudio. A gente não vai estar pescando. Dá para fazer em casa e a gente publica essa história online e a galera ouve. E a ideia é que quem quiser ouvir um conteúdo sobre pesca que não seja vídeo, vai lá, tá viajando, tá indo pescar à noite, ou até mesmo lá no dia da pescaria à noite, não tem nada para fazer. Cara, vai lá e ouve, e depois, se quiser, participa. O Caterva hoje, a gente está fazendo a manutenção nele, hoje é dia 25, né? 25 de setembro de 2018, e a gente está fazendo uma manutenção nele, trocando o sistema do fórum para um sistema o mais novo que a gente tem do fórum. E se você quiser aí fazer comentário, participar, sugerir tema, é só entrar lá no fórum e sugerir, ou nas redes sociais. A gente está transmitindo ao vivo essa gravação aqui para o nosso Instagram, e aí tem Facebook, Instagram, Twitter, telefone, sinal de fumaça, qualquer coisa que você quiser, é só mandar pra gente e a gente vai colocar na pauta. A gente já selecionou aqui umas 20 pautas que a gente quer gravar, então já tem muita coisa vindo pela frente. Uma coisa que vai ser legal, que a gente vai convidar algumas pessoas para participar desse podcast. A gente já confirmou algumas pessoas que já toparam fazer parte, e aí a gente vai colocando isso ao longo do tempo. Mas esse primeiro eu queria ter feito ele com o Nelson. O Nelson, acho que a maioria, principalmente a galera mais nova ali de 2010 para frente, conhece mais o Nelson e menos o Zeca, porque o fórum, quem tocou o fórum até então, né, foi o Nelson. E eu queria que o Dudu contasse pra gente como é que foi a entrada dele, não no Caterva, mas na pesca. Como é que você começou a pescar, Dudu? Então, comecei a pescar pelo meu pai. O meu pai pesca. Todo ano ele faz uma viagem grande de pesca com a turma dele. E meu pai já teve rancho, né, no Rio São Francisco, e eu comecei a aprender a pescar lá, né? Varinha de bambu para pescar mandi, minhoquinha na ponta, aquela coisa de esperar, sabe? E aí eu fui pescando. Até então, né, eu pescava só com ele. Eu pescava 2 vezes no ano, 3 vezes no ano. E aí, um pouco mais velho já, eu conheci uma pessoa que descobriu que eu gostava de pescar. E essa pessoa falou, não, você já pescou lá em Três Marias, na represa e tal? Eu falei, não. Ele falou, então eu vou te levar para pescar comigo. Aí fui pescar com ele. Não tinha ideia de onde eu tava indo. Levei a minha tralha toda de pescar mandi, é claro, né? Um molinetezinho, aquela vara, que a coisa que trem todo, minhoca. E aí fomos pescar tucunaré. Chegando lá, no primeiro arremesso do meu amigo, um tucunaré bate no popper. Eu pirei o cabeção.
escutei aquela porrada na isca, ele não pegou o peixe, mas eu fiquei maluco com a batida do peixe. E aí eu fui pesquisar, naquela vez nós não pegamos nada. Foi só essa batida. Pô, mas sacanagem. Nós não pegamos nada. E aí eu comecei a pesquisar. Eu já sou da época do Google, né? Cheguei em casa e já comecei a pesquisar o que era isca de artificial, como é que era, o que trabalhava, como é que não era e tal. E aí, a partir dessa pesquisa, eu conheci o Caterva. E aí eu falei, nossa, que massa. Tem um lugar onde pessoas compartilham do mesmo gosto, que é a pesca esportiva, né? E que trocam informações sobre ela. E aí eu comecei a ver, comecei a descobrir outras coisas, comecei a ler demais, né? Todo dia eu entrava no Caterva para ler alguma coisa, comecei a experimentar muita coisa que eu lia lá, e aí fui tocando. Não consegui escrever nada no Caterva, porque eu não consegui me cadastrar, mas li bastante coisa, aprendi muita coisa, e eu vou te falar, até hoje eu aprendo, até hoje eu entro no Caterva e aprendo muita coisa. Pois é, e a minha história com a pesca é um pouco diferente. Meu pai nunca foi de pescar. Quando era criança, a primeira lembrança que eu tenho de pescar com ele foi uma pescaria que a gente fez no Rio, dentro da cidade. Eu morava no interior. Nos fundos da casa de uma prima dele, passava o rio, bem dentro da cidade. Cara, eu me lembro de pegar... Eu nunca peguei tanto lambari e acará na minha vida igual foi nesse dia. Essa é a primeira lembrança que eu tenho de pescar com o meu pai. E depois, bem mais pra frente, a gente teve uma pescaria que a gente foi no Águas do Treme, no auge do Águas do Treme. Águas do Treme, famoso Águas do Treme. Que a gente... se você jogasse 2 varas, você não conseguia pescar, porque na hora que você tirava uma, a outra já tinha pegado, na hora que você tirava do outro, você já tinha pegado na outra. Era insana a pescaria lá de Matrinchã. E essas são as 2 imagens que eu tenho de pesca com meu pai. Mas eu comecei a pescar, na verdade, em 99 para 2000, quando eu abri minha empresa. Eu estava formando em design, abri a empresa, uma agência de comunicação, e estava trabalhando. Você acabou de abrir a empresa, eu tinha 2 sócios, mas os 2 sócios eram administradores. Então eu acabava que assumia toda a produção da história da agência. E era domingo e segunda-feira, não tinha a menor diferença para mim. Era tudo igual. Eu virava aí 24, 30 horas trabalhando. E aí eu falei, não, eu preciso sair desse ciclo e começar a fazer alguma coisa que me deixa longe de um computador. Porque se eu ficar perto, eu vou acabar trabalhando. E aí comecei a pescar. E eu lembro exatamente que eu fui na Casa dos Pescadores e comprei uma vara. Olha só o equipamento que eu comprei na época. Uma vara 30 libras, 6,6 de ação rápida. Nossa Senhora! E uma carretilha, não lembro agora qual. Se era Titan, lembrei, Titan. E comprei uma isca da Rapala de uma Shad Rap de meia água, né, claro. Uma outra Shad Rap de mais de fundo e aquela Rattling de fundo da Rapala, aquela azulzinha tradicional. Foram as 3 primeiras iscas. E passei aí alguns dias arremessando uma chumbada para aprender a lidar com a carretilha e fui pescar. Comecei a pescar em pesqueiro aqui em volta perto de Belo Horizonte, e aí lá em 2002 eu trabalhava com marketing digital, então era inevitável que eu acabasse postando alguma coisa. Então eu estava no início ali das máquinas digitais, né? Eu ainda fiz muita foto ainda em filme analógico. Então, no início ali das câmeras digitais, eu comecei a postar algumas coisas no Fotolog. E aí foi que o Nelson o Nelson trabalhava na Hobby Fishing em Curitiba. Ele fazia ele gerenciava o e-commerce da Hobby Fishing
e tinha um projeto lá de pessoas ensinando outras pessoas a pescar. E eu participava como aluno nesse caso. E um dia o Nelson encontrou essa foto minha com a traíra de 2,5 kg mais ou menos no Fotolog e me convidou para participar de um fórum que ele tinha na época, que era o TBFTT. E aí foi quando eu entro e conheço basicamente os primeiros ali, que depois viraram os primeiros usuários do Caterva. E em 2004 a gente fez uma viagem. E nessa viagem que a gente fez, foi uma viagem de um grupo grande de pescadores. A gente foi para o Xingu. Na verdade, a gente foi para o Rancho Xingu, que era do Atá. Era uma turma de, acho que eram uns 30 pescadores. E a gente chegou a lotar 2 pousadas. A gente lotou o Rancho Mutum, que é um pouco mais embaixo no Culuene, e a pousada do Rancho Xingu, que é mais acima no Culuene. E foi... eu já tinha... Minha primeira viagem tinha sido para o Araguaia em 2001, se eu não me engano. E aí eu fiz essa viagem e foi onde eu conheci, né, pessoalmente, né, Nelson Maciel, Oga, Lauro, uma galera das antigas do Caterva, Carlos Cacosa, que foi meu companheiro de barco, e conheci toda essa galera nessa época. E na volta dessa viagem surgiu a vontade de fazer o Caterva. Teve algumas coisas que aconteceram na volta dessa viagem, que o Nelson acabou se distanciando desse fórum que ele tinha criado, o TBFTT, e eu resolvi que eu ia fazer um fórum que ia se chamar Caterva. Esse nome já era usado no TBFTT. Acho que a primeira vez que eu me lembre da gente ter falado sobre o nome Caterva foi numa pescaria que o pessoal de Curitiba fez. Foram pescar robalo e a galera ia mandando SMS para mim aqui em Belo Horizonte e eu ia postando no fórum os resultados. Então fulano de tal pegou um peixe, eu escrevia no fórum, e aí virou a brincadeira do Caterva News, que hoje é o fórum de relato do Caterva. Então esse nome já existia, o Nelson já usava, e depois acho que ele conta essa história, é melhor ele contar essa história quando a gente for falar com ele, que essa história é muito particular do Nelson, que vale a pena ele contar essa história. E aí a gente criou o fórum dia 9 de setembro de 2004, e desde então ele está no ar. Em 2006, 2007, 2008 para frente, eu comecei a me distanciar um pouco do fórum. Tá passando um ônibus aqui agora, não se assustem, a gente está na varanda de casa. Então, acabou de passar, vai passar um carro. Se aparecer aí o áudio, não liga não, é normal. Cachorro latindo, menino chorando, vai aparecer. Então, eu dei uma distanciada do fórum nessa época, porque começou a se tornar menos prazeroso, né? O mundo da pesca começou a se tornar mais trabalho e menos diversão, e eu não estava satisfeito com isso. Então eu distanciei, dei um tempo, e acabei que aí o dia a dia vai tomando conta, né? O trabalho e aquilo você vai perdendo o hábito de retornar no fórum e de escrever e de postar, mas eu sempre senti muita falta disso. E aí, quando foi agora, em 2018, o Nelson tomou a decisão aí que ele não ia poder mais cuidar do Caterva como ele cuidava, que ele tinha outras prioridades e ele ia tirar o fórum do ar. E aí eu falei, não vai tirar o fórum do ar, porque eu vou assumir ele de volta. Então, na intenção de manter o fórum no ar, e não só isso, a ideia de criar esse podcast é para que a gente tenha conteúdo, e o fórum é uma fonte de conteúdo quase que inesgotável. Se eu for ter assunto lá... De qualquer coisa sobre pescaria, tem lá. Exato. Então, ele é uma fonte muito boa, e esse podcast é a intenção de criar um veículo diferente
que atinja mais pessoas. Então isso vai estar no Spotify, vai estar no Deezer, e com isso a gente consiga movimentar de novo o Caterva. Até porque a gente estava até conversando hoje, né, o Facebook tá um saco. Exatamente. É briga de política para lá. Mistura demais as coisas. E aí o pessoal acaba, olha, fala, não gosto, ou às vezes, sei lá, mistura demais as coisas. Acho que é basicamente isso. E tem uma coisa que é legal, que eu acho que é importante no fórum, é que as coisas ficam lá registradas, né? Você sabe onde elas estão. No Facebook não, você acabou de postar um negócio, você viu uma postagem de um amigo seu e aquilo passou na sua timeline, nunca mais você vai ver aquilo. Então a informação é muito efêmera, né? E se pensar, por exemplo, o Caterva tem o primeiro relato do Caterva News, foi um relato meu de um BES que eu pesquei em Lavras Novas. Ele está lá até hoje. Sabe? Esse relato está lá até hoje. Então, se a gente for lá e buscar, os primeiros conteúdos vão estar lá até hoje. Estão nos mesmos lugares. Então, assim, é muito fácil de achar. E WhatsApp e redes sociais, em geral, são efêmeras demais. Então, eu sempre acreditei muito mais no formato do Caterva do que de qualquer outro formato que seja uma rede social atual, porque o Caterva é uma rede social. Afinal de contas, eu viajei para quase que era todo lugar que eu fui pescar nesse país, eu conhecia, ou eu já conhecia, ou eu fiquei conhecendo por causa do Caterva. Pelo Caterva, exatamente. Então, assim, cara, eu já pesquei na Paraíba, já pesquei em uma infinidade de lugares, e normalmente tem algum conhecido lá. E se isso não for uma rede social, eu não sei o que é. Sabe? Então a ideia é essa, o podcast é criar uma mídia nova, um conteúdo em português sobre pesca, que a gente tem muito pouco conteúdo em áudio sobre pesca. A gente tem muita coisa, se você procurar lá no seu Spotify, que eu acho que você nunca deve ter olhado que existe podcast. O Dudu, eu mostrei para ele outro dia, ele falou assim, como assim? Como assim? Exatamente. E tá cheio de podcast de pesca lá, mas tudo em inglês, nada em português e nada falando dos peixes do país. Então essa é a ideia, de produzir esse conteúdo, movimentar o fórum e voltar essa comunidade, né? Então, para você, se você que está ouvindo isso aí agora e quiser participar, entra no fórum, se cadastra se não for cadastrado, se não quiser se cadastrar, entra no Instagram, entra no Twitter, manda e-mail, sei lá, telefona, entra no grupo de WhatsApp, alguma coisa, né? E manda pra gente algum tipo de sugestão. Apesar de a gente ter aí 20 e tantos temas já definidos e tal, a sugestão é sempre bem-vinda, e se ela for uma boa sugestão, a gente vai acabar substituindo e entra com ela antes. Exatamente. Então essa é a ideia do podcast, e por que a gente criou ele, e espero que vocês curtam, né? A gente tá se divertindo aqui fazendo. Agora são que horas são, Dudu? São 5 para 11 da noite. 5 para 11 de uma terça-feira. Exato. A gente está aqui gravando e espero que vocês curtam e sugiram novos temas e participe. E se gostou, compartilha, né? A gente não tem aí nenhuma pretensão em se tornar um youtuber famoso. Mas a ideia é produzir alguma coisa que seja interessante e que pelo menos a gente se divirta, né? E quer falar mais alguma coisa? Você quer tomar uma água agora? Como é que é? Você falou demais, né? É só eu que falo. Mas basicamente é isso que o Zeca falou. Se você gostou, se você não gostou. Se você gostou, claro, compartilha para nós lá. Se você não gostou, quer dar alguma sugestão, quer falar com a gente, por favor, faça isso. Porque é importante pra gente. A gente precisa saber o que o pessoal tá achando sobre isso. Não acho que vale a pena, não vou escutar, tá muito longo. Enfim, qualquer coisa, manda pra gente, que a gente vai atender. Às vezes sim, às vezes não, né? Porque dentro da medida do possível. Na medida do possível. Mas é isso aí, basicamente é isso. Valeu, galera. Obrigado e boas pescarias. Valeu!